Bom dia, pessoal. Aí, dando sequência, né, a mais uma reunião, né, semanal, e antes de iniciar, né, a gente está gravando, né, quem não quiser aparecer aí na gravação, né, a gente pede para desligar a câmera, tá? Hoje, né, vamos falar sobre o imposto de renda sobre a receita de aluguel, né, de pessoas físicas ou pessoa jurídica. Hoje não vamos falar aqui sobre o IBS-CBS, tá? Então a gente só vai focar a aula de hoje, né, a nossa reunião de hoje, sobre o imposto de renda na locação de imóveis, tá? Porque estamos chegando aí na época da declaração, está tendo algumas dúvidas, né, como muitas pessoa física acabou criando uma holding, né? Então hoje temos aí uma grande quantidade de locações sendo recebido pela pessoa jurídica, né, as holding, e tem ainda pessoas recebendo aluguéis pela pessoa física, tá? Então, o nosso assunto de hoje vai ser focado no imposto de renda na locação de imóveis, tá? Então, hoje a gente vai focar no seguinte: quando a locação de imóvel for de pessoa física, né, proprietário, locar para pessoa física e para pessoa jurídica. E vamos falar quando o proprietário for pessoa jurídica, né, açougue, locar para pessoa física e locar para pessoa jurídica. Então, aqui são tratamentos bem diferentes, né, dependendo de quem seja o locador e o locatário, tá? Então, a gente tem todo um diferencial em relação a essa operação, tá? Então, primeiro, vamos falar do locador pessoa física, tá? Então, quando você é pessoa física, você loca aí o imóvel, né, para outra inquilino pessoa física, então você é pessoa física, locatário, você loca para uma pessoa física, o inquilino, né, ele não tem obrigações fiscais para cumprir. Então, ele só tem a obrigação de cumprir aquilo que está no contrato, tá? Agora, locador, proprietário, pessoa física, né? O que ele tem de obrigação? Então, eu sou uma pessoa física, eu loco para outra pessoa física, né? Esse inquilino não tem obrigações, mas eu, proprietário, né, eu tenho algumas obrigações, né? Que é a recolhimento do IR via carnê-leão mensal, utilizando a tabela lá progressiva, né, com a alíquota que pode chegar até 27,5% dos aluguéis recebidos, tá? Então, o proprietário, pessoa física que locar, ele tem a obrigação de fazer o carnê-leão, né? Então, não, o carnê-leão, nessa situação, ele não é opcional, ele é obrigado, tá? Então, você, pessoa física, loca para outra pessoa física um imóvel, você está sujeito ao carnê-leão. Há muitas pessoas, né? Ah, não, eu lanço lá no final do ano em forma de uma versões. Errado, entendeu? Você pode ter problema. Se você fizer isso, você pode ter que pagar todos os IRs mensais com multa e juros. Então, ponto final. Pessoa física que loca para outra pessoa física está sujeito ao carnê-leão. O carnê-leão não é uma opção, é uma obrigação, tá? Lógico, você vai analisar, né? Então, para 2026, se você tiver um aluguel, uma receita mensal até 5.000, você está dispensado do carnê-leão, né? Você vai informar o aluguel, mas você não vai ter imposto a recolher porque você está no limite de isenção.
tá? Então, a pessoa física que tem lá uma receita, aluguel, por exemplo, eu tenho 2 imóveis, eu tenho um lá, aluguel de 2.000, outro de 3.000, 5.000, eu estou dentro do limite de isenção. Eu tenho um imóvel, no valor aí de 6.000, eu estou sujeito a fazer um cálculo, né, e recolher o imposto mensal do Carnê-Leão, tá? Então, o recolhimento do Carnê-Leão, os aluguéis recebidos no mês, você tem até o final do mês seguinte para você recolher o imposto, né, o DARF é o código 0190, tá? Deduções do Carnê-Leão. O que você pode deduzir do aluguel, né? Você pode deduzir a taxa de administração, né? E você pode deduzir o condomínio e as taxas incidentes sobre o aluguel, desde que você que pague esses valores, tá? Então, alocador pessoa física, obrigação anual, tá? Então, anualmente, se você tem um imóvel e ela está sendo administrada por uma imobiliária, a imobiliária ela é obrigada a entregar a DIMOB anual, né, para a Receita Federal, gerar lá os informes de rendimento e te dar esse informe para você, pessoa física, né, proprietário, e fazer a sua declaração do imposto de renda anual. Pessoa física, ela vai ter que declarar todos esses aluguéis recebidos, né, a base de cálculo, e o imposto lá de renda pago mensalmente pelo Carnê-Leão, lá em suas fichas lá da declaração de imposto de renda, né, lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, né. Lá tem uma coluna onde você tem lá a coluna de aluguéis recebidos, e você tem uma coluna onde você vai declarar os impostos que você pagou mensalmente do Carnê-Leão, tá? O inquilino, ele tem que declarar lá na ficha de pagamentos efetuados, na declaração de imposto de renda anual, o valor que ele pagou, né, de aluguel, e identificar lá o proprietário e o CPF dele. Locador, pessoa física, né? Locatário, inquilino, pessoa jurídica. Tá? Locador, proprietário, pessoa física. Quando você é proprietário, pessoa física, e loca imóveis para pessoa jurídica, né? Então você fica sujeito à retenção do imposto de renda na fonte, né? Utilizando-se a tabela progressiva, com a alíquota que vai aí até 27,5, né? Essa retenção é feita na data do pagamento, né, pelo inquilino, pessoa jurídica. Então, voltando, você é proprietário, você loca o imóvel para pessoa física, você, pessoa física, proprietário, faz o Carnê-Leão. Você, pessoa física, loca para uma pessoa jurídica, você não precisa fazer o Carnê-Leão. Por quê? Porque é o inquilino, pessoa jurídica, que vai reter de você o imposto de renda e vai recolher, tá? O imposto lá na fonte, né? Isso é uma obrigação do inquilino, pessoa jurídica. Tá? Se você faz uma locação do imóvel, né, fica dispensado dessa retenção, ou o inquilino, né, pessoa jurídica, não vai reter de você, né, se esse aluguel for inferior a 5.000 em 2026. Então, lá a empresa vai reter, vai recolher, vai te depositar o valor do aluguel líquido, né, e o código que ele vai usar é o 3208. Responsabilidade da locatária, né, da pessoa jurídica. Então, ela é o responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, entendeu?
Então, isso não é uma opção da empresa, é uma obrigação. Ela é o contribuinte substituto. Então, na alocação, né, de uma pessoa jurídica, loca o imóvel de uma pessoa física, ela se torna o responsável tributário de reter esse IR e recolher para o fisco. Então, se não recolher, né, o problema é da pessoa jurídica. Ela tem que recolher, ela é o contribuinte substituto, tá? Obrigação da locatária, do inquilino, né? O imposto de renda retido deve ser informado mensalmente lá na declaração, né, hoje denominada REINF, né, mensalmente, pela locatória pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica que reter da pessoa física IR, ela tem que fazer uma declaração mensal daquele valor, né, devido, e depois ela tem que fazer o pagamento desse imposto. Então, ela vai declarar para a Receita Federal que ela fez uma retenção, né? E depois vem o DARF, ela pagando esse imposto. Então, isso é um controle que a Receita Federal ela tem em relação às empresas. A outra situação é quando a locadora, né, a proprietária, é uma pessoa jurídica, entendeu? Então, hoje está mais ou menos dividido. Eu acho que a maioria ainda, né, é pessoa física que loca os imóveis, mas com essa, como diz assim, adesão das pessoas de montar uma holding, então hoje, né, tem muito no mercado, foram constituídas as holding e elas que passam a ser a locadora do imóvel, elas passam a ser a proprietária. Então, aqui não tem carnê-leão. Por quê? Porque não é pessoa física que está locando. O carnê-leão é uma obrigação da pessoa física. Quando a locadora é uma pessoa jurídica, né, ela tem duas opções de tributação: lucro real ou lucro presumido. No Simples Nacional, não é permitido essa atividade de locação de imóveis, bens próprios, tá? Então, uma empresa, uma holding, ela não pode ser optante pelo Simples, ela tem que determinar lá, escolher lucro real ou lucro presumido. Então, a maioria das empresas, elas adaptam, né, aderem ao lucro presumido, que eu acho interessante, depois a gente vai ver o porquê, tá? Administração então, de bens próprios pela holding. Locação para pessoa física. Então, uma holding, uma pessoa jurídica, loca um imóvel para pessoa física. Então, o inquilino, pessoa física, não tem obrigações fiscais a cumprir, né? Só vai ter, né, a obrigação contratual. Então, locação de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Também aqui não tem muita obrigação. E também, quando você aloca uma pessoa jurídica para outra, não está sujeito à retenção do imposto de renda na fonte, né? Então, o que você tem de obrigação? É aquilo que está só no contrato, tá? Pessoa locadora, pessoa jurídica. Se ela fizer a opção da tributação dos aluguéis, da receita de aluguel, pelo lucro real, tá? Então, qual que é a base do imposto? É o valor bruto da receita do aluguel, menos o PIS e COFINS, se tiver lá as despesas operacionais, né? E sobre esse resultado, você aplica 15% do IR e 9% de tributação da contribuição social. Além disso, você tem a tributação do PIS e COFINS, de forma não cumulativa, que a alíquota é 1,65, né, de PIS e 7,60 de COFINS, tá? Então, veja aqui que a tributação no lucro real ela é muito mais pesada, entendeu?
Então, e uma empresa locadora de imóveis, ela quase não tem despesas, né? O que ela tem o IPTU, né? O seguro, mas geralmente esses impostos, né? É por conta do inquilino. Então, ela acaba não tendo uma despesa, então ela acaba tendo uma receita muito alta e a tributação é bem pesada. Com relação ao PIS e COFINS, ela não tem muitas despesas para ela tomar crédito, né? Então, ela vai pagar uma alíquota muito alta de PIS e COFINS e, além disso, quase que 90%, 80% da receita dela é lucro, vai ser tributado. Então, a empresa imobiliária, né, que tem alocação de bens próprios, né, a gente não sugere a tributação do lucro real. Lógico que cada caso é um caso, mas na maioria não é um regime indicado para quem tem holding patrimonial, né, com receita de locações de aluguéis. No lucro presumido, né, por que ele é o mais indicado? Porque na base de cálculo do lucro presumido, né, a própria regime já fala, é presumido, a legislação, ela te presume um lucro de 32%. Então, por exemplo, você tem um aluguel de 10 mil. O lucro presumido, a sua base de cálculo do imposto, que é o lucro que a Receita presume, é de 32%, que no exemplo aqui dá 3.200. Então, num aluguel de 10 mil, você já automaticamente você tem uma base de cálculo de 32% ou de 3.200. Se você tem um lucro presumido de 32, logicamente, né, você tem uma despesa presumida de 68. Então, a Receita já te dá o direito de você abater 68%, né, sobre o aluguel de despesa sem que você tenha que comprovar. Então, você acaba tendo no lucro presumido, então o faturamento é de 20 mil mensal e até 20 mil, né, uma alíquota efetiva de 11%. Né? E acima de 240 mil, ou acima de ano, ou 20 mil mês, né, você tem lá um adicional do imposto de renda e essa taxa efetiva, ela vai lá mais ou menos para 14%. Então, lá onde na pessoa física você tem uma alocação, sob alocação, uma tributação que pode chegar a 27,5%, na pessoa jurídica, a sua tributação, em média, lá 11,33, né? Se ela passar aí uma receita anual de 240 mil, ela pode chegar a 14%. Então, é a metade. Então, na pessoa jurídica, você tem uma tributação com relação à pessoa física reduzido pela metade. Né? Então, por isso que muitas pessoas construíram hoje, vêm construindo para levar essa tributação, né? Ter uma redução tributária na pessoa jurídica, né? Hoje, mais ou menos em 50%, comparando com a pessoa física. Base de cálculo do lucro presumido. Qual que é a base de cálculo aí dos 32? Né? É o valor bruto do aluguel. Tá? Quando as despesas de condomínio, IPTU, for de responsabilidade do inquilino, que na maioria dos contratos é dessa forma. Né? Então, qual que é a sua receita? É o aluguel. Por quê? A despesa com condomínio, seguro, quem paga é o inquilino. Está lá no contrato. Né? Então, o que você pode abater, né, da tua receita para calcular o imposto de renda pelo regime do lucro presumido? Às vezes, só algum desconto que você dá para o inquilino. Então, eu fiz uma locação, era 12 mil, negociei, vou dar um desconto de 2 mil por 6 meses.
entendeu? Então, naqueles 6 meses, a gente vai abater para a base de cálculo do imposto esse desconto previsto em contrato, é o que pode ser, tá? A base de cálculo do PIS e COFINS aqui é cumulativa, então é o valor do aluguel, né? Quando todas as despesas é por conta do inquilino, então você vai pegar o valor do aluguel, a alíquota de 0,65, que é do PIS, e 3% da COFINS. Então, na receita de aluguel, né, nós não temos tributação nem do ISS e nem do ICMS. Então, é uma receita onde nem o Estado e nem o município, né, eles têm alguma parcela, né, até 31 de dezembro de 2025, não existe essa participação do Estado e nem do município na receita, né? Mas, como a gente já falou, a partir de 26, com a reforma tributária, sim, o aluguel vai passar a ser tributado, tanto pelo município como pelo Estado, né, através do IBS. Contrato de locação. Em alguns casos aqui, né, a gente sabe que quando você loca um imóvel, o IPTU, o condomínio, né, tudo de responsabilidade do inquilino. Mas a gente tem aquele problema, se o inquilino não pagar o IPTU, não pagar o condomínio, ele coloca o imóvel em risco. E eu já peguei vários contratos onde coloca lá que o valor do aluguel é o valor lá X do aluguel, mais condomínio, né? E o proprietário cobra tudo aquilo do inquilino. Então, quando você tem um contrato e que você coloca no contrato que o valor da locação é o aluguel, mais condomínio, mais seguro e mais IPTU, né? Esses valores eles passam a compor o valor do aluguel, né? Então, minha sugestão, sempre coloca lá que o valor da locação discrimina bem o valor do aluguel e uma cláusula onde os condomínios seguros será pelo proprietário. Deixar bem claro, né? Porque já temos diversas decisões, principalmente na locação por pessoa jurídica, que quando você cobrar junto com o aluguel essas despesas, ela passa a virar uma receita da empresa, entendeu? Então, qual é a sugestão? Coloca no contrato, segrega o que é aluguel e o que é despesa, e essas despesas pelo condomínio, pelo inquilino. E você pode até cobrar, pedir que o inquilino te deposite esses valores, te reembolsa, entendeu? Mas essas despesas você cobra como reembolso de despesa. Então, se o inquilino se depositar o valor do condomínio, o valor do seguro, do IPTU, né? E você paga e ele te reembolsa, e no teu contrato está previsto que essas despesas é do inquilino e você está recebendo um reembolso porque você pagou isso, então esses valores não entram na base de cálculo dos impostos. Tá? Então precisa estar claro isso. Então existe muitas consultas, muitas decisões da Receita Federal sobre esse assunto, tá? Então, tomem cuidado nos contratos, né? Que vai ser para não colocar como se fosse a receita de aluguel, incluir essas despesas. Multa e juros por atraso de aluguel, tá? Então, lucro presumido. A multa e juros, eles integram a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição, né? Eles não entram naquele caso da presunção, né? Que é o valor do aluguel
vezes 32%, né? Então, essa multa e juros, ela já entra integral na base de cálculo e será tributado pelo imposto de renda alíquota de 15% e a contribuição a 9%. Lucro real já é uma outra tributação, entendeu? Então, no lucro real, além de ser o imposto de 15%, a contribuição de 9%, esse juros entra na base de cálculo do PIS e COFINS, a alíquota de 1,65% do PIS e 7,60% do COFINS, entendeu? Então, por isso que o lucro real, ele não é o mais adequado para as empresas que locam imóveis. Multa de rescisão, né, de contratos de aluguel de imóveis, né? Então, quando a locadora é pessoa física, então a proprietária é pessoa física, loca e recebe uma multa, né, lá no final do contrato de rescisão. Esse valor da multa é considerado, né, rendimento de aluguel e, consequentemente, é tributado, né? Então, se a multa for paga por pessoa jurídica à pessoa física, onde o proprietário é pessoa física, esse valor é tributável no mês do recebimento, né, e na declaração anual também. Se a multa for paga por pessoa física a outra pessoa física, esse valor está sujeito ao recolhimento mensal do Carnê-Leão. Então, junto com o aluguel, você vai somar esse valor e vai tributar lá no Carnê-Leão. Se você recebe da pessoa física, a pessoa física recebe da pessoa jurídica, né? O teu inquilino, pessoa jurídica, vai também reter na fonte o imposto se esse valor for superior a 5 mil. Locadora pessoa jurídica. Então, quando você é uma hold e você tem uma rescisão, né, uma multa rescisória, então, no lucro presumido, ele vai estar tributado a 15% do imposto de renda e 9% da contribuição. Mas essa multa, por ser não é considerada pela Receita, uma receita da atividade, é uma multa, né, uma multa rescisória, ela não entra na base daquela presumida. Então, por exemplo, você tem, no mês, você recebeu o aluguel de 10 mil e rescindiu o contrato e recebeu uma multa de 10 mil, então, os 10 mil do aluguel vai entrar na presunção. Você vai achar o valor de 32% para calcular o imposto. Com relação à multa rescisória, é 100%, né, os 15%, os 9% sobre o valor total da multa. Então, você não aplica essa presunção de redução, tá? Então, essa é a consideração da multa de rescisão no cálculo do imposto quando pessoa jurídica competente pelo lucro presumido. Quando a pessoa é tributada pelo lucro real, né, esse valor ela vai ser tributada 100%, né, do imposto de renda pela alíquota de 15% e 9% da contribuição. E vai ser tributado pelo PIS e COFINS, 1,065 e 7,6 de PIS e COFINS. Então, pessoal, a diferença que eu tinha para passar para vocês, que surge muita confusão e é muito confuso, então precisa conhecer bem a legislação, né, da locação quando o proprietário é pessoa física e ele loca para pessoa física ou loca para pessoa jurídica, tem uma diferença muito grande. E quando ele é pessoa jurídica proprietário e loca para pessoa física,
ou para pessoa jurídica, ele tem uma legislação específica, né? Então, a maior confusão que a gente tem, que a gente encontra, é nessa, né, quando chega no final do ano, vai fazer a declaração da pessoa física, né, e ela tem esses dois tipos de locação. A maioria chega aqui com os aluguéis, mas não recolheu o carnê-leão mensal, teria que ter recolhido, né? O correto é você lá refazer os cálculos mensalmente, informar os valores do aluguéis lá na ficha correta, verificar o valor de cada mês do imposto de renda, recolher tudo com multa e juros, né? Agora, e na declaração ir lá informar o valor do aluguel, o valor dos impostos, né? E aí refazer o cálculo. Muitos colocam lá o valor do aluguel, não coloca o valor da retenção, paga tudo, né, na declaração anual, sem fazer essas informações, mas isso é errado. Já tive caso aqui que caiu na malha fina e o fisco fez lá recolher o carnê-leão mês a mês, né, com multa e juros, né, sobre essas locação mensal de pessoa física. Então, reforçando, quando você, pessoa física, vem, aluga para pessoa física, é obrigado a fazer o carnê-leão. Você é pessoa física, loca para pessoa jurídica, quem vai recolher os impostos na fonte, depois de mandar o informe com todas essas informações, é a pessoa jurídica. Você é pessoa jurídica, loca para outra pessoa física, né? Você vai estar recolhendo seu imposto ou lucro real, lucro presumido, o inquilino não tem que fazer muita coisa. Você é pessoa jurídica, loca para outra pessoa jurídica, né? Também não tem a retenção na fonte nesse caso. Por quê? Porque você, pessoa jurídica, vai recolher lá os impostos mensalmente, ou lucro real ou lucro presumido, tá? Então, essa situação aqui, né, que eu estou passando para vocês, é com relação ao imposto de renda sob locação, não temos nada aqui sobre o IBS-CBS que vem com a reforma tributária. Sobre a reforma tributária, né, que entrou em vigor, né, aqui sim começa a ter o IBS-CBS, tá? Então, vocês observam que, a partir de 2026, nós vamos ter um tributo, que é o IBS e o CBS, sobre a locação, né, que não existia no passado. Então, a CBS vai substituir o PIS e COFINS, beleza. Então, a gente já tinha o PIS e COFINS, vai ser substituído pela CBS. Vamos ter alocação, né, sob alocação, a tributação do IBS, a partir de 2029. Então, o aluguel que não era tributado nem pelo ISS, município, nem pelo o ICMS Estado, agora vai passar a ser tributado pelos dois, porque o IBS é formado pelo imposto ISS e o ICMS. Então, a partir de 2029, a gente vai ter esse acréscimo do IBS sobre os aluguéis, tá? Então, aqui só a gente falando um pouquinho da reforma tributária que iniciou, né? Então, o que vai acontecer com as receitas de aluguel? A partir de 1 de 26, passa a ter a incidência, né, do IBS-CBS, ainda que em fase de teste, né, a alíquota de 1%. Então, o que é o CBS? É a contribuição sobre bens e serviços que vai substituir o PIS e COFINS. O IBS é o imposto, né, sobre bens e serviços em substituição ao ISS e ICMS. Então, antes, a receita de aluguel, você não pagava nem ICMS, nem
ISS, a partir de 29, que vai entrar aí oficialmente, você vai pagar esses impostos, tá? Então, 2027, então, o cronograma de implantação da CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, começou agora em 2026, mas ainda em fase de teste. A alíquota simbólica é de 0,9%, né? E ainda sem um recolhimento efetivo, né? E agora, em 2025, a gente vai ter mais o teste que é a emissão da nota fiscal. Só que a nota fiscal ainda não foi liberada. Não foi aprovado ainda lá o regulamento aí do IBS-CBS e a previsão que seja esse mês, então, pelo que está na legislação, entra em vigor a legislação no primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação desse regulamento. Então, se for publicado agora em março, então, abril, maio, junho, né? Abril, maio, junho, julho, a gente começa a ter a incidência, né, e emitir a nota a partir de 1 de agosto. O cronograma da implantação aí da CBS, né, dessa incidência desse novo imposto, então agora em 2026, né, é uma fase de teste. 2027 ele já é efetivo, né? Então o PIS e o COFINS, que a gente paga hoje 3,65, como a gente viu lá anteriormente, né? Ele é extinto e entra em vigor, né, a CBS, né, que temos aí uma alíquota estimada, ainda não é certa, mas estimada, de 8,80, né? Como na receita de aluguel, conforme está lá na legislação, ela vai ter uma redução de 70%. Então, a gente estima que essa alíquota do CBS ela vai ser 2,64. Então, observa aqui que a gente vai ter uma redução, né, no imposto federal, que hoje é 3,65, vai sumir, né, vai ser substituído pela CBS, e onde a gente estima uma alíquota de 2,4. Cronograma da implantação do IBS, é o que vai substituir o ISS e o CBS. Então, em 2026, estamos na fase de teste, né? Então, essa alíquota simbólica em 26 é 0,1. 2027 e 2028, né, é o início da cobrança efetiva do IBS, com a alíquota aqui vai ser devida, né, mas ainda a alíquota de 0,1%. Então, 27,8, 2027, 2028, vamos ter que pagar o IBS-CBS sobre a locação, mas há uma alíquota de 0,1%. De 29 a 33, né? Então, em 29 vai começar a transição do IBS, né? Então, entra o IBS, começa a ser cobrado, agora em 29, não mais só 1%, né? Tem uma alíquota aí que ela vai ser gradativa, então vai entrando a cobrança do IBS e vai diminuindo o ICMS e o ISS, né, onde lá em 33 extingue o ICMS e prevalece aí definitivamente o IBS. Tá? Então, o cronograma de transição do IBS, que vai começar em 29 a 33, né? Então, começa lá uma redução, né? Vai ser introduzido o IBS a uma alíquota de 10% da alíquota cheia estimada, que ainda essa alíquota cheia aí para ser publicada, ser definida, né?
temos aí uma previsão que a gente vai saber essa alíquota efetiva em outubro, mas presume-se aí em torno de 16% o IBS, 8,80% de CBS e uns 16 e pouco de CBS, que vai dar a alíquota cheia entre lá 26,5% e 28%, que vai ser esse IVA, onde vai contemplar esses dois impostos. Então, vamos ter aí um cronograma que vai até 33, onde 2033, né, extingue-se o ICMS e o ISS, tá? Então, aqui tem eu peguei um material, né, que mais ou menos vai aqui, né, um demonstrativo, mais ou menos hipotético, considerando aí o IBS de 16%, né, aqui é um caso do ICMS, né, que hoje está em torno, então seria mais ou menos assim, vai entrando o IBS e vai diminuindo o ICM, né, e até 32 e 33 extingue-se o ICMS e o ISS. Tá? Então, sobre essa matéria da reforma tributável, sobre a receita imobiliária, né, a gente vai tratar numa próxima aula. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês, que a gente está aí no tempo, né, acho que até o dia 16 deve ser publicado, liberado aí a declaração do imposto de renda, e a gente vai deparar com essa tributação dos aluguéis na pessoa física, né? Então vamos ter que ter toda essa informação da alocação, os informes de rendimento, quem está aí com os imóveis na imobiliária, as imobiliárias já teve que entregar a DIMOB até o final de fevereiro, né? Então deve estar encaminhando para vocês os informes de rendimento, com os valores dos aluguéis recebidos, inquilino por inquilino, o valor das taxas administrativas para você abater, o valor dos impostos quando teve, né? Então, é mais ou menos assim que ainda a gente vai ter o ano de 2026 nessa metodologia de tributação pelo imposto de renda, tá? Então, o IBS da reforma tributária, em 2026 ainda é um teste. Então, o nosso foco ainda é na tributação do imposto de renda, né? Lembrando que, a partir de janeiro, o valor até 5 mil está isento, né? E a partir desse valor, acima de 5 mil, pode chegar uma tributação de até 27,5, né? E aí, de acordo com a tabela progressiva. Até o final do mês aí, ou início do mês, eu pretendo fazer uma live sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física referente a 2026, tá? Base 2025. Ainda estou aguardando aí a liberação da declaração para a gente ver as mudanças. Tão logo, né, seja publicado, né, eu vou preparar uma aula e aí a gente vai ter uma aula, né? Aí eu pretendo fazer essa aula, como tem muitas pessoas que não conseguem, e é uma aula assim, mais extensa, eu pretendo fazer essas aulas numa data aí, ainda a ser definida, mas a partir das 19 horas, que acho aí eu consigo atender a mais gente que tenha dúvida, porque vai ser um tema assim, bastante relevante, né, tendo em vista aí as mudanças que a gente está tendo, tá? Então, eu agradeço aí a presença de todos e a gente vai estar em breve, né, entre hoje e amanhã, liberando, né, a gravação dessa reunião aí no grupo, tá? Então, gente, obrigado mais uma vez pela presença, né, e um bom dia a todos, uma boa semana a todos. Abraço.